Livro O Cristão Bem Formado, São João Bosco. São João Bosco, 1815-1888, nasceu em Piemont, foi ordenado sacerdote em 1841, fundou a Ordem dos Padres Salesianos, foi escritor fecundo, criou escolas e revistas para difundir a boa imprensa, trabalhou muito com os jovens pobres, dando-lhes abrigo, alimentação, formação cristã e profissional. Foi canonizado em 1934. Introdução. 2 são os artifícios que o demônio, principalmente, costuma usar para afastar o cristão do caminho da virtude. Nota: originalmente esta obra foi dirigida especialmente aos jovens. O primeiro é fazer crer que, para servir Deus, é preciso levar uma vida melancólica, longe de todo divertimento e prazer. Mas não é assim, meu querido filho. Quero ensinar um plano de vida que o faça feliz e, ao mesmo tempo, conceda conhecer quais são os verdadeiros divertimentos e encantos, de tal forma que possa dizer como Davi: servi a Yahvé com alegria. Salmo 102. Tal é precisamente a finalidade desta obra: ensinar a servir a Deus e a viver sempre feliz. Outro engano é a esperança de ter uma vida longa, convertendo-se quando estiver idoso ou na hora da morte. Muito cuidado, meu filho, porque muitos foram vítimas deste engano. Quem garante chegar à umidade avançada? Seria preciso fazer um contrato com a morte. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, que delas dispõe como melhor lhe agrada. Mesmo que o nosso Senhor conceda uma vida longa, preste atenção nesse aviso. A estrada que o homem escolher na juventude provavelmente será a mesma até a morte. Isso significa que, se começar a viver bem na mocidade, decisivamente viverá nesse caminho e terá uma boa morte, que será o princípio de uma felicidade eterna. Pelo contrário, se desde o começo deixar-se dominar pelos vícios, possivelmente continuará assim em todas as etapas da vida e encontrará a eterna infelicidade. Para que tal desgraça não aconteça, proponho uma breve e fácil norma de vida, mas suficiente para você se tornar consolo para seus familiares, patriota honrado, bom cidadão na terra e mais tarde bem-aventurado habitante do céu. Meu caro amigo, eu o amo de todo o coração. Provavelmente encontrará autores com mais capacidade doutrinal e espiritual, mas dificilmente poderá encontrar algum que o ame mais em Jesus Cristo e lhe deseje toda a felicidade. Amo-o porque conserva em seu coração o tesouro da virtude. Enquanto possuir este tesouro, terá tudo, mas se o perder, se tornará o ser mais infeliz da face da terra. O Senhor esteja sempre com você e faça com que, pela prática destas poucas normas, possa alcançar a salvação de sua alma e, consequentemente, aumentar a glória de Deus, único fim desta obra. O céu lhe conceda longos anos de vida feliz e sempre a sua grande riqueza consista no santo temor de Deus, que há de encher de favores celestiais no tempo e na eternidade. Primeiro, de que você necessita para ser virtuoso? Conhecimento de Deus. Observa, querido filho, tudo o que existe no céu e na terra: o sol, a lua, as estrelas, o ar, a água, o fogo. Antes nada disso existia. Nenhuma coisa pode dar existência a si mesma. Deus, com sua onipotência, as criou do nada, por isso o chamamos de Criador. Deus, que sempre existiu e que sempre existirá, depois de criar todas as coisas contidas no céu e na terra, criou o homem, a mais perfeita de todas as criaturas visíveis. Sendo assim, todo o nosso ser, olhos, boca, língua, ouvidos, mãos e pés, são dons de nosso Senhor. O homem se distingue de todas as outras criaturas, principalmente por possuir uma alma que pensa, raciocina, deseja e reconhece a diferença entre o bem e o mal. Esta alma, por ser puro espírito, não pode morrer com o corpo. Quando este morrer, começará outra vida que jamais terá fim.
Caso tenha praticado o bem, será eternamente feliz com Deus no paraíso. Mas se escolheu o caminho do mal, será punido com o terrível castigo do inferno, onde padecerá o tormento do fogo para sempre. Considere, contudo, meu filho, que todos nós fomos criados para o paraíso. Deus, que é Pai amoroso, condena ao inferno somente aqueles que o merecem pelos próprios pecados. Nosso Senhor nos ama e deseja muito que façamos boas obras, para assim nos tornarmos participantes daquela grande felicidade que nos tem reservada no céu. Deus tem particular amor à juventude. Persuadidos de que todos fomos criados para o céu, devemos dirigir todas as nossas ações para alcançar este grande fim. O prêmio que Deus promete é um ótimo estímulo, mas o que mais nos deve levar a amá-lo e servi-lo deve ser o seu grande amor por nós, pois, por sermos obras de suas mãos, ele possui um grande afeto e encontra suas delícias entre os homens. Provérbios 8:31. Embora Deus ame todos os homens, consagra particularmente um afeto aos jovens, porque esses, ainda em idade de formação, não perderam a humildade e a inocência. Como prova desta ternura, afirma que considera como feitos a si mesmo todos os benefícios feitos aos pequeninos e ameaça com castigos terríveis os que escandalizam. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Mateus 18:6. Gostava muito de que os meninos estivessem por perto. Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Mateus 19:14. Visto que nosso Senhor o ama tanto, deve ser seu firme propósito corresponder-lhe generosamente, fazendo tudo o que lhe agrada e evitando tudo o que lhe possa aborrecer. A salvação geralmente começa no tempo da juventude. Na entrada da outra vida, somente teremos duas portas: a do inferno, reservada para os maus, onde sofrerão todos os tormentos, e a do paraíso, preparada para os bons gozarem da felicidade eterna. O tempo da juventude é o período fundamental para começarmos a preparar o nosso caminho pautado nas virtudes ou nos vícios. Observe, caro amigo, homens maduros entregues ao vício da bebida, do jogo e da blasfêmia. Cuidado! Certamente tais vícios começaram na juventude. O Senhor declara feliz o homem que desde sua adolescência tenha buscado cumprir os mandamentos. É bom para o homem suportar o jugo desde sua juventude. Lamentações 3:27. Essa verdade foi bem conhecida pelos santos, especialmente por Santa Rosa de Lima e por São Luís Gonzaga, os quais, tendo começado a servir fervorosamente Nosso Senhor desde a mais tenra idade, quando adultos, só encontravam prazer nas coisas de Deus, assim se tornando grandes santos. O mesmo podemos dizer do jovem Tobias, que sempre foi obediente e submisso aos seus pais. Quando estes morreram, continuou a viver virtuosamente. Alguns podem dizer: se começarmos a servir Deus muito cedo, no fim seremos pessoas tristes. Respondo que isso não é verdade. Será triste quem serve o demônio, pois, por mais que tenha prazeres, sempre terá o coração triste. Quem mais afável e jovem que São Luís Gonzaga? Mais alegre e bem-humorado do que São Felipe Neri e São Vicente de Paulo? Contudo, para eles, a vida foi um contínuo exercício de todas as virtudes. Coragem, meu filho, dedique um tempo à prática das virtudes e garanto que terá o coração sempre alegre. Verá como é suave e agradável servir o Senhor. A primeira virtude é obedecer aos pais e superiores. Como uma planta, embora colocada em bom terreno, toma forma defeituosa e vai definhando se não for cultivada. Assim também, meu caro filho, você se inclinará fatalmente para o mal, se não se deixar guiar pelos que estão encarregados de sua educação. Essa formação cabe aos pais e a algumas pessoas preparadas, como professores e catequistas.
A eles deve obedecer com docilidade. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Êxodo 20, 12. Esta honra consiste em obedecer, respeitar e prestar-lhes assistência. Quando mandarem fazer algo, prontamente obedeça, sem resistir. Não seja como alguns que resmungam, encolhem os ombros, sacodem a cabeça e, pior ainda, respondem mal. Esses fazem grande injúria a seus pais e também a Deus, pois na ordem dos pais se manifesta a vontade de Deus. Nosso Salvador, mesmo onipotente, ensinou-nos a obedecer aos pais. Diante da Santíssima Virgem e de São José, era-lhe submisso. Lucas 2:51. Para obedecer ao seu Pai Celeste, se entregou à morte. Você demonstrará grande respeito com os pais, sempre solicitando seus conselhos, não demonstrando aborrecimento com a presença deles e nunca divulgando seus defeitos. Finalmente, deve prestar aos seus genitores assistência nas necessidades, ajudando nas tarefas domésticas, dando-lhes apoio financeiro e, na medida do possível, auxiliando-os em tudo. Também é dever dos filhos rezar pelos pais, pedindo a Deus todas as graças espirituais e temporais. Também você deve ser humilde, demonstrando respeito e obediência aos sacerdotes e superiores leigos, consciente de que os ensinamentos e correções são para o seu próprio proveito. Obedecendo aos superiores, estamos correspondendo a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Recomendo duas coisas com maior empenho. A primeira é que sempre seja sincero com os superiores, nunca encobrindo suas faltas com falsidades, dizendo sempre a verdade com toda a franqueza. A mentira, além de ofender a Deus, o torna filho do demônio, pai da mentira. João 8,44. Em segundo lugar, aceite com humildade os conselhos e advertências dos superiores, como norma de vida. Assim será feliz, seus dias serão frutuosos, todas as ações serão ordenadas e servirão de edificação aos outros. Termino dizendo: o obediente se tornará santo. Pelo contrário, aquele que é desobediente encontrará o caminho da perdição. Respeito à Igreja e aos sacerdotes. A obediência e o respeito devido aos superiores devem estar unidos ao respeito à Igreja. Como cristãos, devemos venerar tudo o que está relacionado com a Igreja, especialmente o templo, chamado de casa de oração e lugar santo. Tudo o que pedimos a Deus na Igreja, diante do sacrário, alcançaremos. Ah, meu caro filho, quanto você é agradável a Jesus Cristo, e que belo exemplo quando está na Igreja com devoção e recolhimento. Quando São Luís visitava a Igreja, todos desejavam vê-lo e ficavam admirados com sua simplicidade e com sua presença cheia de zelo. Quando você entrar numa igreja, evite ficar circulando e conversando. Faça o sinal da cruz com a água benta, depois uma genuflexão com a devida reverência ao sacrário. Escolha um lugar e, ajoelhado, adore e reze diante da Santíssima Trindade. Evite ao máximo rir e conversar sem necessidade, pois o menor ruído pode atrapalhar os que estão rezando, além de ser desrespeitoso e um péssimo exemplo. Recomendo o maior respeito aos sacerdotes e aos religiosos. Receba com carinho as recomendações que derem. Deus o livre de que você chegue a desprezá-los com atos ou palavras. Tendo alguns meninos escarnecidos do profeta Eliseu, dando-lhes apelido, o Senhor os castigou. Então saíram do bosque 2 ursas que despedaçaram 42 deles. 2 Reis 2:24. Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo de Nosso Senhor. Sempre que se referir a algum clérigo, imite o jovem Luís Comolo, que dizia: falar bem dos sacerdotes ou calar-se absolutamente. Por último, quero adverti-lo de que não tenha vergonha de ser cristão fora da igreja. Sempre que passar diante de uma igreja, de uma imagem de Maria ou de algum santo, não deixe de mostrar veneração, dando este belo exemplo ao próximo.
Deus o encherá de bênçãos. Leitura espiritual. Além das orações da manhã e da noite, aconselho que destine um tempo dedicado à meditação de algum livro espiritual ou de doutrina, como, por exemplo, Imitação de Cristo, Filoteia de São Francisco de Sales, biografias de santos e outras obras semelhantes. Essas leituras fornecerão grande proveito para a alma, e passando esses conhecimentos a outros, você fará um grande apostolado, muito meritório perante Deus. Ao mesmo tempo em que recomendo as boas leituras, aconselho que fuja dos livros perigosos. Todo veículo, livro, jornal ou folheto que ataca a Igreja e seus filhos, que contenham imoralidades, são extremamente perigosos para a formação. Afaste-se disso, como se fosse de um copo de veneno. Devemos imitar os cristãos de Éfeso quando ouviram São Paulo pregar sobre o dano que causam os maus livros. Aqueles fervorosos fiéis carregaram para a praça pública e fizeram uma fogueira, achando melhor queimar todos os livros do que expor a alma ao perigo de cair no fogo do inferno. Assim como o corpo sem alimento adoece e morre, da mesma forma nossa alma definha, se não lhe dermos o alimento necessário. Recomendo que participe de cursos e palestras. Não deve pensar que a catequese e a primeira comunhão bastam. Como o corpo se nutre todos os dias, a alma também necessita todos os dias da palavra de Deus. Cuidado para não cair na armadilha do demônio quando sugere este pensamento: isto serve para meu amigo, mas não para mim. Caso não sirva para corrigir coisas passadas, servirá para preservá-lo de algum erro futuro. Sempre que possível, exercite as práticas de piedade diante do sacrário e busque o auxílio do pároco, que está especialmente destinado por Deus a cuidar de sua alma. Segundo, meios de perseverança. Como lutar nas tentações. O demônio lança armadilhas para você cair em pecado, tornando a alma sua escrava e inimiga de Deus. Deve, pois, vigiar atentamente para não cair em tentação. Muito contribuirá se você evitar as ocasiões, as conversas fúteis e os espetáculos públicos, onde não há nada de bom e sempre são um perigo para a alma. Nota: espetáculos como teatro, cinema e musicais podem ser divertidos, saudáveis e lícitos, desde que não contenham nada contra os princípios éticos, morais, cristãos e familiares. Procure estar sempre ocupado, trabalhando, estudando, rezando e, quando tiver tempo, busque entretenimentos honestos. Faça que o demônio nunca o encontre desocupado, como aconselha São Jerônimo. Quando for tentado, não espere que a tentação se apodere de seu coração. Rapidamente se livre dela pela oração ou com alguma ocupação lícita. Caso a tentação continuar, faça o sinal da cruz, beije algum objeto bento e recorra à Virgem Santíssima. Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por mim. Também recomendo a intercessão de São Luís, pois esse santo foi proposto pela Igreja como padroeiro e modelo para a juventude. Para vencer as tentações, fugia de todas as ocasiões, jejuava frequentemente a pão e água, açoitava-se de tal forma que as roupas, paredes e o chão ficavam salpicados de sangue. Desse modo, São Luís obteve uma completa vitória sobre as tentações. Se você procurar imitá-lo, ao menos na mortificação dos sentidos, e pedir sua ajuda na oração, também obterá a vitória. Defesa contra algumas ciladas do maligno. A primeira armadilha que o demônio costuma usar é sugerir a ideia de que será impossível, durante toda a nossa vida, ficarmos afastados dos prazeres, caminhando somente pela difícil vereda da virtude. Quando o demônio sugerir esse pensamento, responda-lhe: quem me assegura que viverei longos anos? A minha vida está nas mãos de Deus, e hoje pode ser meu último dia na terra. Mesmo que nosso Senhor me conceda muitos anos, com certeza devo buscar a recompensa, a glória e a felicidade no céu.
Além disso, perceba que aqueles que vivem na graça de Deus estão sempre alegres, mesmo nos momentos de aflição. Pelo contrário, aqueles que buscam somente o prazer vivem mal-humorados, insatisfeitos e, por mais que se esforcem, não encontram a paz e a alegria. Para os maus não há paz, diz Yahvé. Isaías 48, 22. Alguns podem pensar que a preocupação com a eternidade e o inferno poderá levá-los à depressão e à loucura. Certamente que a ideia de uma eternidade infeliz e a imaginação do suplício que jamais acabará sejam tristes e assustadoras. Mas, se só o pensamento aterroriza, o que seria se fôssemos condenados de verdade? Melhor será, portanto, pensar agora, para no futuro estarmos prontos e não cairmos em tamanha desgraça. Observe, enquanto a ideia do inferno é triste, enche-nos de consolação a esperança do paraíso, onde desfrutaremos de todos os bens. Por isso, os santos, enquanto meditavam seriamente no juízo, viviam com grande alegria, com firme esperança de que a graça de Deus os preservaria para um dia chegarem à posse dos bens infinitos, reservada aos que o servem. Meu querido, ânimo, comece a servir o Senhor e experimente como é doce e agradável. O Senhor sempre encherá de consolação seu coração, no tempo e na eternidade. Como conservar as virtudes? Toda virtude é preciosa perante Deus e perante os homens. Mas a virtude rainha, a virtude angélica, é a santa pureza, tesouro inestimável, que torna o homem semelhante aos anjos, embora vivendo ainda na terra. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Mateus 22, 30. Essa virtude é como o centro ao redor do qual se congregam e se conservam todos os bens, e se por desgraça viermos a perdê-la, todas as outras virtudes também se corromperão. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. Sabedoria 7:11. Mas essa virtude que tanto agrada Jesus e Maria é muito atacada pelo inimigo, que costuma usar de vários meios para a manchar e a destruir. Por esse motivo, indico algumas normas e armas espirituais, com as quais, com certeza, você alcançará a graça de a preservar e repelir o tentador. A arma principal é o pudor. A pureza é um diamante de grande valor. Se alguém expõe um tesouro perante a vista de ladrões, corre grande perigo de ser assaltado. São Gregório Magno declara que se alguém carrega em público uma riqueza, é sinal de que deseja ser roubado. Junto com o pudor, é preciso frequentemente se confessar com extrema sinceridade, comungar sempre e evitar pessoas que, com atos ou palavras, demonstrem não apreciar a virtude da pureza. Recorde o aviso do Senhor de que algumas tentações, somente com jejuns e orações, podem ser vencidas. Jejum significa mortificações dos sentidos, refrear os olhares, a gula, fugir do ócio e consentir ao corpo somente o descanso estritamente necessário. Jesus Cristo recomenda a oração persistente, fervorosa e cheia de fé, até que a tentação se afaste. As jaculatórias também são armas formidáveis. Podemos dizer: meu Jesus, tem misericórdia de mim. Maria, concebida sem pecado, rogai por mim que recorro a vós. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por mim. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. É também muito eficaz beijar o crucifixo, alguma medalha benta ou o escapulário de Nossa Senhora. Finalmente podemos recorrer a uma arma invencível, a presença de Deus, que tudo observa. Será que teremos a ousadia de ofendê-lo diante de sua presença? O patriarca José, quando era ainda escravo no Egito, sendo tentado a cometer um ato abominável, respondeu: como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Também você, amigo, deve dizer: como poderei deixar-me induzir a cometer este pecado na presença de Deus,
meu Criador e Salvador, este que pode precipitar-me no inferno? Creio ser impossível se deixar vencer pelas tentações, sempre que pensar na presença de Deus. Devoção a Maria Santíssima. Um grande sustentáculo é a devoção a Maria Santíssima. Tenha a mais íntima convicção de que obterá todas as graças desta boa mãe, contanto que seus pedidos contenham retidão. Deve pedir com insistência particular 3 favores que são necessários. O primeiro é de não cometer nenhum pecado mortal. Entende o que significa pecado mortal? Renunciar ser filho de Deus para tornar escravo de Satanás, perder todos os merecimentos adquiridos para a vida eterna, ficar pendurado na boca do poço do inferno, ofender a bondade divina. Todas as graças recebidas seriam inúteis se cair no pecado mortal. Peça a Maria sempre a graça de não cair em pecado mortal, de manhã e de noite em todas as práticas de piedade que fizer. O segundo favor é a conservação da virtude da pureza. Quem a conserva é semelhante aos anjos do céu. O anjo da guarda o considera como um irmão e se alegra de estar sempre em sua companhia. Para preservar esta bela virtude, aconselho que evite a companhia do sexo oposto em ambientes perigosos, como, por exemplo, só os 2 em uma casa. Tenha muito respeito nas conversas. A guarda dos sentidos contribui muito para a conservação desta bela virtude. Portanto, evite o excesso na comida e na bebida. Muito cuidado na escolha dos programas de divertimento, que atualmente, em sua grande maioria, são a ruína dos bons costumes. Guarde principalmente os olhos, que são as janelas pelas quais o pecado entra no coração, e o demônio vem tomar posse de nossa alma. Nunca se detenha em olhar para algo que seja contrário ao pudor. Certa vez perguntaram a um jovem por que era tão recatado no olhar. Este respondeu: tomei a resolução de nunca fitar uma mulher com intenções dúbias, para assim poder sempre contemplar o rosto puríssimo de Maria Santíssima. A terceira graça que você deve implorar da Virgem Imaculada é a de ficar sempre afastado da companhia de pessoas que possuem um péssimo linguajar, mesmo que sejam da própria família. Posso garantir que é mais prejudicial a companhia de um desses que a do próprio demônio. Fugindo dessas companhias, você será feliz e trilhará o caminho que conduz ao paraíso. Por isso, quando algum amigo proferir blasfêmias, desprezar as práticas religiosas e dizer palavras que vão contra a virtude da pureza, fuja como se fosse da peste. Fique certo de que quanto mais puros forem os olhares e as conversas, tanto mais Maria intercederá por você, junto de seu Filho e nosso Redentor. Com certeza você alcançará de Nossa Senhora esses favores, se sempre for devoto sincero, proferindo-lhe jaculatórias e rezando todos os dias o rosário. Conselhos para aquele que participa de alguma associação. Caso esteja participando ou pertença a alguma congregação, movimento ou associação, leiga ou religiosa, procure frequentar continuamente e observe suas normas com exatidão. Tenha grande respeito pelos diretores, comunicando-lhes quando tiver que se ausentar. Na capela, diante do Santíssimo, esteja sempre comedido e em silêncio, rezando ou lendo algum livro espiritual, até que se comecem as meditações. É muito importante que os mais experientes edifiquem e ajudem na formação dos mais novos. Lembre-se de que o testemunho é o principal meio do apostolado. Por isso, evite apelidos pejorativos e seja sempre verdadeiro, pois caso deslize em alguma mentira, além de ofender Deus, terá prestado péssimo serviço perante os amigos e superiores. Recomendo que tenha filial confiança no diretor espiritual, sempre recorrendo a ele quando tiver alguma dúvida. Por fim, acolha com humildade as tarefas indicadas. A vocação. Nos seus eternos desígnios, Deus marcou cada um de nós com uma determinada condição de vida e nos nutre com as graças para corresponder. Como em todas as realidades, também nessa, que é de capital importância, deve o cristão procurar conhecer a vontade divina
imitando Jesus Cristo que proclamava: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. João 4,34. Algumas almas foram favorecidas por Deus de modo extraordinário, para que soubessem claramente a vocação que lhes eram destinadas. Você, caro amigo, não precisa pretender tanto. Fique consolado com a segurança de que Deus o guiará pelo reto caminho, desde que não se afaste dos meios oportunos para tomar essa decisão. Um desses meios é se conservar puro durante a infância e a juventude, ou desagravar com sincera penitência os pecados cometidos. Outro meio é a oração humilde e perseverante. Podemos dizer: Senhor, que quereis que eu faça? Ensinai-me a fazer a vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Quando chegar o momento de acolher a sua vocação, suplica ao Senhor com orações, novenas, abstinências, peregrinações e aplique a Santa Missa para essa finalidade. Recorra a Nossa Senhora, que é Mãe do Bom Conselho, a São José, que sempre foi fidelíssimo às ordens divinas, ao anjo da guarda e aos seus santos padroeiros. Sendo possível, diante de tamanha decisão, é frutuoso recorrer a um retiro espiritual. Acontecendo que pais ou responsáveis queiram persuadi-lo de mudar o caminho traçado por Deus, lembre-se então de que é o caso de pôr em prática o conselho do Evangelho, isto é, obediência a Deus acima da obediência aos homens, não esquecendo o respeito e a honra que lhes deve. Consulte o diretor espiritual, dizendo com toda clareza os detalhes e suas disposições. Quando São Francisco de Sales manifestou perante seus familiares que Deus o chamava ao sacerdócio, os pais lhe disseram que, na qualidade de primogênito, deveria ser o apoio e sustentáculo para a família, que a inclinação ao estado eclesiástico era passageira e que poderia ser santo vivendo no mundo. E até para tentar dissuadi-lo de suas intenções, propuseram-lhe um casamento muito vantajoso. Mas nada pôde removê-lo do propósito. Colocou constantemente a vontade de Deus acima da pretensão de seus pais, aos quais respeitava e amava com muita ternura. Preferiu renunciar todas as vantagens temporais a faltar com a graça de sua vocação. E os pais, que eram piedosos, mais tarde reconheceram a escolha certa do filho e ficaram orgulhosos. Fugir do ócio. A principal arma que o demônio utiliza é o ócio, origem de todos os vícios. Perceba que o homem nasceu para trabalhar, e quando evita o labor, está fora de seu centro e ofende a Deus. A ocupação nobre combate e vence a inércia. O que mais atormenta os condenados no inferno é saber que ficaram no ócio, enquanto Deus lhes fornecia o trabalho para que se salvassem. Pelo contrário, é grande a satisfação dos bem-aventurados do céu, saber que todo o tempo empregado na glória de Deus proporcionou-lhes a felicidade eterna. Isto não significa que você deve ficar ocupado o dia inteiro sem nenhum descanso. Eu lhe quero muito bem e concedo de bom grado um tempo para o lazer. Todavia, não posso deixar de recomendar que busque atividades que, mesmo sendo para a recreação, sejam de utilidade para a formação, como, por exemplo, bons livros, jogos e entretenimentos lícitos. Lembre-se de que fraudes, trapaças, alcunhas e palavras obscenas causam discórdias e podem ofender os amigos, além de serem um contratestemunho cristão. Mesmo nessas ocupações, não deixe de elevar o pensamento a Deus, também oferecendo esses momentos para a sua honra e glória. Certa vez, São Luís, enquanto se entretinha alegremente com os amigos, foi indagado no que faria se naquele momento aparecesse um anjo avisando que em 15 minutos Deus o chamaria ao juízo. Prontamente respondeu que continuaria sua ocupação, porque estava certo de que aquelas atividades agradavam a Deus. Cuidado com certas amizades. Há 3 espécies de companheiros: os bons, os maus e os que estão no meio termo. Com os bons podemos nos relacionar, que será muito frutuoso. Com os medíocres, somente quando houver necessidade, mas sem contrair familiaridade. Quanto aos maus, devemos sempre evitar.
Quem são esses terríveis maus companheiros? Todos que não se envergonham de ter conversas obscenas, murmuradores, mentirosos, blasfemadores. Os que têm vida escandalosa e aconselham a desobedecer aos pais, a roubar, a transgredir os deveres. Todos esses são péssimos companheiros e ministros de Satanás, dos quais você deve fugir mais do que da peste e do demônio. Quem andar com o virtuoso será também virtuoso. Estando com os bons, eu garanto que alcançará o paraíso. Pelo contrário, permanecendo com os perversos, sua alma corre grande perigo. Alguém poderá dizer: são tantos os maus que seria preciso sair deste mundo para poder evitá-los. É verdade que são numerosos, e é justamente por isso que o risco é grande. Lembre-se de que sempre terá a companhia de Jesus Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria e do seu santo anjo da guarda. Existirão companheiros melhores do que esses? É possível encontrar bons amigos. Juntos poderão frequentar os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Amigos que, com palavras e exemplos, estimularão o cumprimento dos deveres sociais e religiosos. Desde que Davi, quando jovem, conheceu Jonatas, tornaram-se grandes amigos com proveito recíproco, porque um animava o outro nas práticas das virtudes. Evitar conversas fúteis. Muitos estão no inferno por terem escutado conversas frívolas. Esta verdade já preocupava São Paulo, quando dizia que as coisas inconvenientes não devem ser comentadas entre cristãos. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. As conversas são como alimentos. Por muito bom que seja o prato, é suficiente que contenha uma só gota de veneno para matar. O mesmo acontece com conversas obscenas. Uma palavra, um gesto, uma anedota basta para propagar a malícia e o vício. Às vezes poderá estar em um local que não é possível evitar. Então, como fugir de conversas desse tipo? Caso haja possibilidade de diálogo, corrija com carinho e firmeza. Do contrário, ignore a conversa, não participando nem com sorrisos ou palavras, e no coração desagrave Deus com alguma jaculatória. Pode acontecer que alguém escarneça e ria, mas não se preocupe, tempo virá em que o riso e o sarcasmo dos malvados se transformarão em pranto. O desprezo dos bons costumes se converterá na mais consoladora alegria no céu. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristeceis, mas vossa tristeza se transformará em alegria. João 16:20. Perceba que, permanecendo fiel a Deus, com o tempo esses mesmos que detratam serão obrigados a prezar a sua virtude. Onde se encontrava São Luís Gonzaga, ninguém se atrevia a proferir palavras indecentes, ou quando se aproximava diziam logo: silêncio, aí vem Luís. Evitar escândalos. A palavra escândalo significa tropeço. Denomina-se escandaloso aquele que, com palavras ou obras, oferece ocasião a outros de ofender a Deus. O escândalo é um enorme pecado, porque rouba de Deus as almas que foram criadas para o céu e resgatadas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O escandaloso é um verdadeiro agente do maligno. Quando o demônio, com seus artifícios, não consegue se apoderar de sua presa, costuma-se servir dos escandalosos. O que devemos dizer dos que ensinam malícias aos inocentes? O Senhor, tendo tomado pela mão uma criança, disse: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que se lhe prendessem ao pescoço, a mó que os jumentos movem, e o atirassem ao mar. Marcos 9:42. Uma menina, ao ouvir uma conversa escandalosa, disse a quem falava: foge daqui, demônio maldito. Se você, meu caro, quer ser verdadeiro amigo de Jesus e Maria, deve não somente fugir dos escândalos, mas se empenhar em reparar com um bom exemplo o grande mal que esses fazem às almas. Por isso, suas conversas sejam boas e modestas,
seja devoto na igreja, obediente e respeitoso com os superiores. Como diz Santo Agostinho, o que alcança a salvação de uma alma também pode esperar a salvação de sua alma. Cuidado com as leituras. Nunca leia obras de cuja seriedade não esteja seguro. Peça antes conselho a quem pode discernir com critério justo. Caso possua livros perniciosos, o melhor é destruí-los. Quando falamos de livros contra os bons costumes, entenda obras que vão contra a moral, a religião e as práticas de piedade e que atacam a Igreja e seus ministros. Porque não só os costumes, mas principalmente a fé, deve se conservar pura e imaculada. Aquela fé sem a qual, como diz São Paulo, não podemos agradar a Deus. Aquela fé pela qual milhares de mártires derramaram o próprio sangue. Mesmo que os livros dessa espécie sejam atraentes e estejam em voga, devemos evitá-los. Por acaso você beberia com prazer um licor, se soubesse que está envenenado, só porque foi oferecido em um cálice de ouro? Ainda mais que nós, católicos, não precisamos recorrer a tais livros, pois possuímos uma vasta e riquíssima literatura, que pode perfeitamente entreter e instruir. Evitar espetáculos imorais. Frederico Ozaman, fundador das Conferências de São Vicente de Paulo e professor da Universidade da Sorbonne, em Paris, gloriava-se na presença do célebre Ampère, de nunca ter pisado num teatro público. Os doutores da Igreja foram sempre unânimes em condenar as cenas teatrais. As razões para isso são a moral distorcida que apresentam e a apologia a todo tipo de vício. É claro que excetua as representações e filmes de caráter honesto, que podem divertir sem nenhum perigo para os bons costumes e a fé. Infelizmente, tais exibições são raras, ao passo que em grande escala se exibem espetáculos dúbios, onde a moral e a religião são desvirtuadas.